Professora, só tá a senhora na sala? Então, agora só. Tá vendo aí na página 32? Imagem do universo, não é isso? Sim. Aí vem as seguintes perguntas. Tem todo mundo fica com isso na cabeça, né? Universo, eu, você, essa sala aqui, o ventilador, os astros, né? Planetas. Todas essas coisas é feito de quê? Nós estudamos uma coisa chamada matéria. Certo? Segunda pergunta. Como é possível ter tanta coisa diferente, né? Como que eu sou diferente dessa mesa, e essa mesa é diferente dessa parede, e essa parede é diferente de uma estrela? Todas essas questões, pessoal, vindas desde lá da astronomia, na página 33 agora, surgiram explicações, teorias, hipóteses para explicar tudo isso. Explicar a matéria, explicar o que é matéria, o que compõe a matéria. Certo? Só que tem que entender uma coisa. As primeiras pessoas que começaram a ter essas ideias não eram cientistas. Quem que mandava nas paradas do sucesso? Sempre mandou lá atrás. Os filósofos. Eram eles que invadiram a área aí, tanto na química, quanto na biologia, quanto lá na física. Porque eles foram as primeiras pessoas, pessoal, a ficar pensando, a criar hipóteses, a observar. Certo? E aí, acompanha o rabisco que eu mandou. Então, as primeiras pessoas a terem ideia sobre a natureza, e sua matéria, e sua composição, foi dois carinhos, chamados Leucipo e Demócrito. Eles foram dois filósofos que foram primeiro a falar o termo de teoria atomista, ou seja, eles foram primeiros a vir com a ideia de átomo. Então, o que eles falaram? O que era o átomo? Que era uma partícula invisível e indivisível. Então, eles chamaram isso de átomo. Então, eles foram os primeiros a criar um modelo atomista, tá? Uma teoria atomista. Ou seja, falar que a matéria é por átomo. E que esse átomo é uma partícula invisível, indivisível. Até aqui, pessoal, só hipótese. Tá? Indo um pouquinho mais à frente, vamos encontrar o Empedócles e Aristóteles. Olha ele aqui de novo. Esse cara está em tudo. Aristóteles aparece em tudo aqui. Esses dois rapazes aí, eles criaram a seguinte teoria sobre a matéria. O Leucipo e o Demócrito criaram teoria atomista, né? Já o Aristóteles e o Empedócles criaram a teoria da matéria, chamando de teoria dos 4 elementos fundamentais. Quer dizer isso? Que toda matéria está aqui no meio da gente é formada por 4 elementos essenciais: ar, água, terra, fogo. Ou seja, 4 elementos fundamentais para que exista matéria. Se existe matéria, existe vida. E essa vida vem dessa matéria. E essa matéria é formada por 4 elementos vitais, essenciais. Repetindo. Água. Tem um esquema aí, ó. Acompanha aí na apostila, ó, um quadrinho verde. Esse aqui, ó. Tá? Água, ar, terra e fogo. E que esses 4 elementos estão interligados, certo? Professora. Ou combinando entre eles. Como se fosse um círculo, certo?
Oi, pode falar. Quem ia perguntar? Pode falar. Bom, então, eles falaram que eram os 4 elementos essenciais e os 4 se combinavam entre si e formavam a matéria. Então, aí na apostila, nós temos Professora, da ideia do Aristóteles e do Empedócrates, tá? Pode falar. na página 33, eu vi que a senhora mostrou ali. Tem alguma coisa para grifar nela? Sim, meio quadrado. Vai copiar ali, a evolução dos modelos atômicos até o quadrinho aqui. Então, pessoal, ao longo aí do tempo, as pessoas foram criando as suas teorias para tentar explicar. Se você for para pensar até aqui que eu estou falando, não tem nenhum fundamento científico. É sempre baseado em certo? Filosofias e fora. Mas eles tentavam explicar a essência da matéria. A essência da matéria. E aí embaixo aí está falando assim, a teoria dos elementos princípios prevaleceu ao longo dos séculos e serviu de base para a teoria da alquimia, não existia química, falava alquimia. Tá? Veio uma terceira pessoa chamada George Ernest, ele criou a seguinte teoria, o espírito ígneo. O que ele quis dizer com isso? Que ele correspondia a pequenos corpúsculos que se desprendiam durante o fogo, a queima. Isso daí reforçava a teoria corpuscular. Certo? Então, mais uma teoria. Bom, até aqui, virando a página, tá tudo, né, hipótese, filosofia, tarará. Aí eu coloquei no rabisco, essas teorias não tiveram fundamento científico. Não tem fundamento científico aqui. Tudo foi baseado em hipótese e filosofia. Mas eles tiveram uma pequena contribuição, porque foram eles que deram a base para o estudo científico propriamente dito, e para o avanço da ciência. Agora nós vamos chegar na nossa caminhada química agora, tá? Das teorias atômicas de explicação do átomo, da matéria. O nosso primeiro personagem aqui, ele aparece contribuindo lá na medicina também, tá? É o inglês chamado John Dalton. O John Dalton ele foi matemático, tá? E aí, o que ele tentava explicar? O que ele estudou? Ele tentava explicar que a matéria é formada por massas atômicas, ou seja, é formada por massas do átomo. E isso compõe a matéria. Então, a teoria do Dalton é chamada teoria das massas atômicas relativas. O que Dalton quis dizer com isso? Ele buscou lá no Lavoisier, nas teorias da lei de Lavoisier e de Proust, que a gente fez exercício até sexta-feira. O que diz a lei de Lavoisier, né? Massas dos reagentes igual aos produtos. Nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. E a lei do Proust? Que as massas são proporcionais uma na outra. Ok, então o Dalton ele buscou isso, fundamento nessas teorias, e criou o seu postulado, ou seja, a sua teoria. Então, o que quer dizer a teoria de Dalton? Teoria atômica das massas relativas. O que quer dizer isso? Primeiro passo, acompanha aí na apostila, por isso que eu mandei vocês grifarem os números. Segundo Dalton, primeiro ponto, a matéria é formada por átomos. Ele acertou. Se existe matéria,
É porque ela é formada por partículas invisíveis, chamado de átomos. Certo? Segunda ponto do Dalton. Eu coloquei os átomos com mesma massa, um conjunto de átomos com mesma massa e tamanhos apresenta a mesma propriedade, ou seja, são formados por mesmo elemento químico. Então, se são formados por mesmo elemento químico, eles vão ter as mesmas massas e os mesmos tamanhos. Terceiro ponto da sua teoria. Elementos químicos diferentes apresentam átomos com massas, tamanhos e propriedades diferentes. Então, tem determinados elementos químicos. Se ele é formado por átomos diferentes, ele vai ter massa e propriedade e tamanho diferentes. Vocês vão entender melhor nas próximas partes. Tá? Quarto, a combinação entre esses átomos, aqui reforça a teoria do Lavoisier, tá? A combinação entre os átomos do mesmo elemento ou de elementos diferentes origina uma nova coisa. Quem é? O produto. E quem é esse produto? Uma nova substância. Então, os átomos se rearrangem, né? Faz um rearranjo entre eles, se combinam entre eles e originam quem? Produto. Uma nova substância. Então, esses são os 4 pontos da teoria de Dalton. Traduzindo tudo isso, a teoria de Dalton foi apelidada de bola de bilhar. Sabe bola de sinuca de bilhar? Por quê? Porque, segundo Dalton, como era o átomo? O átomo era uma partícula esférica, maciça, igual uma bola de bilhar, esférica, indivisível e indestrutível. Aí eu te pergunto, é fácil quebrar uma bola de bilhar? Você consegue quebrar? Claro, mas Com a mão não, né? Só com ferramentas. uma marretada? E olha Talvez com taco de beisebol, né, professor? E olha lá também. Mas tem que ser o taco de beisebol de metal, então, porque o de madeira não aguenta. Então, por isso que associou com a bola de bilhar. Então, a teoria de Dalton é conhecida como teoria da bola de bilhar. Por quê? Porque ele afirmava que a matéria é formada por átomos. E que o átomo era o quê? Uma partícula maciça, esférica, indivisível, ou seja, não dá para eu dividir ela em várias partes, e indestrutível. Era isso a base da matéria. Essa é a teoria de Dalton. Certo? Ele vai estar certo? Não sei. Cenas dos próximos capítulos. Certo? E abrir um parênteses aqui, pessoal. Dalton contribuiu também lá na medicina. Segundo a história, vocês veem aí na foto que ele usa óculos, né? O Dalton foi comprar um presente para a mãe dele. E a mãe dele gostava muito de umas meias, como lá em Inglaterra é frio, né? Umas meias frio, vermelha. E aí ele comprou essa meia e deu os presentes para a mãe. Quando a mãe abriu o presente, estava meio de uma cor, meio de outra. Não era igual. E aí todo mundo achou estranho. Adivinha o que ele tinha? Ele tinha uma doença genética na visão. E anos depois foram estudar e batizaram em homenagem a ele. É o daltonismo. Aquela doença genética já estudou, né? A pessoa tem dificuldade de identificar algumas cores. Então, na visão do Dalton, ele viu a meia de uma determinada cor e a meia de outra. Ele não viu o vermelho. Então, ele contribuiu também lá na medicina. E aí ficou intrigado, foram estudar e descobriu que ele estava com uma doença na visão. Na verdade, não é doença, né? Daltonismo de cores quentes. E aí batizaram a doença em homenagem a ele de daltonismo. Na verdade, não é doença, tá, gente? É um problema. Doença de ser problema, tá? Não consigo.
Então, ele contribuiu lá também. Aí foi batizado esse problema genético, né? E daltonismo, em homenagem a ele. Então, contribuiu lá na medicina também. Saiba mais. A ideia de átomo, bem como seu próprio termo, já havia sido proposta pelos filósofos Leucipo e Demócrito. Então, Leucipo e Demócrito foram os primeiros a usar o termo átomo. Tá? Termo átomo. No entanto, como essa ideia não apresentava uma base científica, largaram mão, não foi reconhecido. Por sua vez, Dalton foi considerado o primeiro cientista a propor um modelo científico. Putz, sacanagem, né, gente? Ele que levou o título, não os meninos lá, né? Já que suas observações foram baseadas em dados experimentais, tá? O Dalton fez experiência, igual o Lavoisier, por isso que ele chegou a essas conclusões, pegando a lei que Lavoisier trouxe como base. E os bonitinhos lá, o Leucipo e Demócrito, não ganharam crédito porque eles falaram no tom filosófico. Tá? Filosófico. E aí? Cadê a comprovação? Não sei. Então, quem provou isso foi o Dalton. Certo? Para entender melhor o que ele estava falando, aí na página 35, com a proposta desse modelo, já podia se perceber a existência de substâncias formadas por partículas, que era os átomos. Então, eles resolveram usar o átomo como uma notação simbólica. Quem propôs isso também foi o Dalton. Certo? Então, houve a necessidade de representar esses átomos, ou seja, esses elementos químicos, e indicar a proporção de cada um na composição da substância. Aí entra um outro personagem aqui, o Berzelius. Berzelius, com as teorias do Dalton, ele propôs o quê? Ele propôs um sistema de notação científica, um sistema de simbolizar o elemento químico. E isso daí vai lá na frente contribuir. O Berzelius foi fundamental lá na frente e contribuiu para a tabela periódica. Você tem aí a tabela em mãos, né? Podem ver que ele tem um sistema de siglas. Certo? E umas numerações. Então, nós vamos estudar isso. Mas essas siglas são símbolos. São símbolos do elemento químico. E quem deu essa ideia foi o Berzelius, baseado na teoria de Dalton. Então, por exemplo, ele traz um exemplo aí. Ó, do lado direito aí da apostila, tem uma imagem do New System of Chemical Philosophy. Tá? É um sistema filosófico, um novo sistema filosófico de química, traduzindo isso aqui. Então, vocês podem ver aí, ó, símbolos, bolinhas, né? O próprio desenho do átomo aqui, ó, na minha tatuagem, né? Já veio dessa ideia aí do Berzelius. Então, por exemplo, tem um quadro aí, elemento químico, hidrogênio, fósforo, prata e chumbo. Quando a gente estudar a tabela periódica, vocês vão perceber que tem elemento químico que o símbolo dele não vai bater com o nome. Por exemplo, cálcio. O símbolo do cálcio é Ca. Agora, hidrogênio, fósforo, prata, chumbo, se você olhar aí, não bate. Não, o hidrogênio bate. Mas o fósforo, o símbolo dele é letra P. A prata é Ag. O chumbo é Pb. O mercúrio na tabela é Hg. Pela lógica, o fósforo poderia ser F, né? O fósforo. Prata podia ser Pr. Chumbo poderia ser CH, mas não é. O fósforo, o símbolo é P, a prata é Ag, o chumbo é Pb. Por quê? Porque tiraram o símbolo dele do nome em latim. Certo? Então, fósforo, em latim, é fósforo, o pH. Por isso, tirou o P. A prata é argento. Aí tirou a G. O chumbo é plumbo. E aí tirou o PB. Entenderam, pessoal?
Então, quando a gente trata da tabela periódica, vocês vão ver. Vai ter elementos que o símbolo dele não vai bater com o nome. Não se esqueça que esse símbolo veio do latim. O nome dele é latim. Bom, aí ele fala assim, Berzelius trabalhou em várias áreas da química, produzindo trabalhos, e um dos seus maiores trabalhos foi a introdução do símbolo do elemento químico. Por isso que surgiu a tabela periódica. Ele deu a base para isso. Quem criou a tabela periódica propriamente dita, eu vou falar lá na frente, é uma outra pessoa. Eu vou falar aqui agora. Mas quem inspirou ele a criar foi o Berzelius. Tá? Ele que veio com essa ideia de dar símbolos para os elementos químicos. E com isso surgiu a fórmula química, que é o que a gente vem trabalhando nos exercícios. Por enquanto, lá nos exercícios que a gente fez até sexta, eu estou escrevendo o nome, pode ver aí na apostila. Tá? Daqui para frente, nós vamos trabalhar os símbolos desse elemento, dessa substância. Algumas aqui você já conhece, por exemplo, CO2. Nosso velho clássico gás carbônico, né? Então, o símbolo, a fórmula química do gás carbônico é o quê? CO2. Água. Água. Qual o símbolo químico desse cara aqui, ó? H2O. Entenderam, pessoal? Então, quem veio com essa ideia da símbolo da fórmula química da substância veio do Berzelius. Certo? Então, se eu tenho um elemento químico, eu posso juntar com outro? Pode. Pode ser do mesmo? Pode. Pode ser diferente? Pode. Quando eu tenho um elemento químico e junto com mais um, ou mais um e mais um, eu vou formar as substâncias. Quando uma substância tiver sempre com os mesmos elementos químicos, exemplo, O2, que é o gás oxigênio que eu estou respirando aqui, o que eu tenho nessa substância? Somente átomo de oxigênio. Mais ninguém. Então, eu tenho uma substância simples. Então, o que é substância simples? Quando é formado por somente do mesmo elemento químico. Então, exemplo, gás oxigênio, que é O2. Gás hidrogênio, que é H2. O ozônio, que é O3. Ou seja, eu só tenho oxigênio, só tenho hidrogênio, mais ninguém. Beleza? Agora, se eu pegar um elemento químico e se ligar com outro diferente, aí ele não é simples, ele passa a ser composto. Exemplo, CO2, gás carbônico. É uma substância composta. Por quê? Porque eu tenho dois elementos diferentes juntos. Quem é? Gás carbônico, carbono e oxigênio. Água, H2O, é uma substância composta. Por quê? Porque eu tenho hidrogênio e oxigênio, dois elementos diferentes. Certo? Entenderam? Preciso que vocês entendam isso aqui. Que é substância simples, que é composta. Se eu avançar, entendeu? Repetindo. Simples, formado pelo mesmo elemento. Composta, formada por dois ou mais elementos diferentes. Certo? Pausa aqui. No Netflix, quarta eu continuo. E eu vou fazer os exercícios pendentes, tá bom? Um beijo, pessoal. Tchau, pro. Tchau, pro. Tchau, bro. Até quarta. Tchau, pro. Tchau, pro.